O Globo agora. Lula indica que revisão de gastos da Previdência deve ficar para depois e não será focada somente em militares. Eventual mudança, caso de fato ocorra, deve ser mais ampla. O governo quer enfrentar a questão dos subsídios e a desoneração, as desonerações e os supersalários. Primeiro, se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem. O que está acontecendo agora? Complementação ao vídeo anterior e as duas matérias que nós vimos de haver essa reação dos militares, do ministro da Defesa, defendendo os direitos dos militares, a fim de que se evite uma modificação da legislação e se evite grandes reformas que venham a tirar direitos de militares e de pensionistas militares. Ao que tudo indica, aquelas reuniões que a gente vinha falando até hoje de tarde já aconteceram e eu estou trazendo para vocês aqui a última notícia que eu tenho. E já deve ter coisa nova acontecendo, está realmente difícil de acompanhar. Eu não faço 2 vídeos por dia e dessa vez está sendo dessa forma. E estou agrupando 2 matérias num vídeo, 2 matérias no vídeo, porque está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Então essa matéria é do Globo e diz que é uma fala do presidente, que se por acaso ocorrer alguma modificação da legislação com relação à Previdência de maneira geral, não será focada somente nos militares e também não deve acontecer agora. Lembrando que militar não tem previdência e lembrando que militares têm sistema de proteção social, só corrigindo a forma que os grandes veículos têm de escrever por falta de conhecimento aí da legislação militar e da estrutura do sistema de proteção social. Bom, aqui o presidente disse, em princípio, que eventual mudança que venha acontecer na legislação dos militares não deve acontecer de forma imediata. Que é bom, mas também é ruim, porque quer dizer que um dia ela virá a acontecer. E que mesmo que ela aconteça, não deve ser focada somente nas Forças Armadas, porque vinha acontecendo uma chuva de ataques aí ao sistema de proteção social, somente a questão das Forças Armadas, que tudo começou com aqueles votos lá dos ministros do Tribunal de Contas apontando gastos da União com as Forças Armadas. Eu estou pensando, inclusive, em trazer para vocês assistirem o voto dos ministros do Tribunal de Contas que deu origem a tudo que está acontecendo hoje. Trazer aqui no canal. Vamos lá. Quem é que vem defendendo essas modificações? A ministra Simone Tebet, nós já sabemos disso, vemos acompanhando isso. Vimos na última reportagem que também o ministro Fernando Haddad, ele só não defende isso publicamente, mas ele defende o enxugamento das contas públicas de uma forma geral, porque ele é o ministro da Fazenda, mas ele é favorável à modificação da legislação, retirando direitos dos militares, assim como é a ministra Simone Tebet. O que aconteceu de diferente do vídeo anterior para agora é que o posicionamento da ministra Simone Tebet, que os militares gastam muito, que é preciso fazer uma modificação na legislação para enxugar esses gastos todos, e que é necessário que haja um equilíbrio das contas públicas, e isso passa por modificar a legislação dos militares. Acontece, importantíssimo agora, que o presidente da República se reuniu com o ministro da Defesa, o ministro Múcio, e também com o ministro e também com o presidente e com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o Lula sinalizou que o tema, antes de ser mexido, se vier a ser mexido, tem que ser muito debatido e que não é agora a hora de mexer nisso. Que mais? E aí ele disse que primeiro, antes de tratar de reforma da Previdência, seja dos regimes aí de servidores e INSS de novo, seja do sistema de proteção social dos militares, ele quer mexer na questão dos subsídios, das desonerações, dos privilégios e dos supersalários. O problema é quem ataca os militares e diz que os militares têm privilégios e supersalários. Há outros agentes públicos com muito mais privilégios e muito mais supersalários.
Então, aí de novo, falas dessa reunião aqui. Aqui, outra fala trazida do presidente dizendo assim, olha, a gente vem discutindo um corte de 10 bilhões aqui, de 15 bilhões ali, e de repente a gente descobre que tem 546 bilhões de benefícios fiscais nesse país. Como é que isso é possível? Então, a gente, se fosse feita uma modificação na legislação dos militares, talvez economizasse 10 bilhões, talvez economizasse 15, e aí ele diz que isso é pequeno, se comparados às renúncias fiscais do governo, aos benefícios fiscais do governo, que totalizam 546 bilhões. E aí vem o ministro Múcio, que vem dizendo que, defendendo os militares, defendendo a não modificação da legislação, e diz que antes de mexer nos militares, há muitas outras, trouxe essa palavra, há muitas outras gorduras que precisam ser modificadas antes que isso venha a atingir os militares. E aí, olha só o que veio aqui. O ministro defende, por exemplo, a revisão da Previdência, que a revisão da Previdência dos militares só faria sentido após enfrentar temas como os supersalários do Poder Judiciário e também dos servidores do Poder Executivo. É a primeira vez que eu vejo isso trazido em um veículo grande como o jornal O Globo. Né? Eu não tinha visto nada disso no Globo ainda. E aí o ministro Múcio traz a questão que o presidente não gostaria de se indispor com as Forças Armadas por conta daquela crise de confiança instalada lá no 8 de janeiro e que demorou 1 ano e meio para ser construída essa confiança e agora está estabilizada. Ele não gostaria de se indispor com os militares nesse momento e provavelmente não até o final do governo. Que mais? Agora olha a mudança de tom da ministra Simone Tebet após a reunião. Após a reunião da equipe econômica com Lula, Tebet afirmou que gastos com a Previdência são uma grande preocupação de Lula e não citou militares. Eu acho que as coisas deram uma esfriada depois dessa reunião. Ou foi a mesma reunião ou foram duas reuniões. O ministro da Defesa, presidente e vice-presidente, e uma reunião da ministra Simone Tebet com a equipe econômica. Não sei se foi a mesma reunião ou se foram duas. Que mais, senhores? Aí depois tem a questão de que, além de gastos com a Previdência, existe a preocupação do presidente com renúncias fiscais, nós já sabemos disso. E aí aquilo que a Simone Tebet vinha defendendo antes da reunião, que era, não estou dizendo que não precisa mexer nos supersalários, tem que mexer nos supersalários, mas tudo precisa estar na mesa, ainda que haja uma legislação previdenciária que de forma gradual venha atingir os militares. Não sei se ela ainda continua defendendo isso. Todo o resto são falas dela já da semana passada. Vou colocar tudo na mesa, é preciso colocar tudo, até porque o Tribunal de Contas já apontou os gastos com militares e é por isso que eu tenho um otimismo grande, porque há um leque grande de possibilidades, ou seja, dá para enxugar e cortar gastos de uma série de formas. Mas eu acho que depois dessa reunião, não sei se foi única ou se foram duas reuniões, as coisas esfriaram, acho que esfriaram bem. Isso a gente só vai saber depois de amanhã, segunda-feira, terça-feira, a gente vai ver o que vai continuar saindo de matérias. A gente vai ver se as coisas realmente esfriaram com relação a esses ataques ao sistema de proteção social dos militares, ou se elas só arrefeceram e vão voltar à carga aí na segunda-feira de novo. Vamos esperar para ver. Mas assim, são boas notícias. Não, as notícias de hoje à tarde eram um pouco melhores, dizendo que o presidente não quer mexer. E aqui, nessa matéria do Globo, diz que ele não quer mexer agora, ou que não quer mexer ainda, ou que há coisas para serem vistas antes. E eu espero que nada disso seja modificado, porque os militares já estão sem reajuste aí desde 2016, a última lei que modificou soldo e se desdobrou até 2019. E apesar de ter tido modificação do adicional de habilitação, que escalonou alguma melhoria para os proventos dos militares, isso só chegou para quem tinha altos estudos. E não são muitos militares que têm altos estudos.
Então são poucos militares que tem. De cadeira aos senhores que 80% da tropa recebe aí ou 12% ou 27% de adicional de habilitação. Quem recebe 12% não teve reajuste nenhum, ficou com os próprios 12% e ainda teve que passar a contribuir em vez de 7,5% com 10,5%, tá bom? Gente, continuem compartilhando os nossos vídeos aqui, porque eles são muito, esses aqui, né, eles são muito voláteis, né? Eles daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, ele pode estar defasado. Então compartilhem para que mais pessoas fiquem sabendo, fiquem assistindo, se informem e vamos torcer para que a legislação não mude, tá bom? Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente.